restauração naquele tempo. E é isso que nós clamaremos, para que o Senhor venha restaurar, trazer um avivamento aos corações, trazer o primeiro amor, as primeiras obras. É isso que Deus quer de cada um de nós. Vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente em Provérbios capítulo 16. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 16. Os que forem encontrando, se coloquem de pé. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Versículo 3: confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos serão estabelecidos. Agora vá até o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo és o nome de Deus. É logo após os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, bem no início do Novo Testamento já. Glórias a Deus. Atos 16. Aleluia. A partir do versículo 7, diz assim: e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samodrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa. E depois que foi batizada, ela e a sua casa. Só até aqui. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, que nós lemos, que o Senhor venha trazer aos nossos corações o entendimento e quebrantar, Senhor, através do Teu Santo Espírito,
para que nós possamos, ó Pai, aprendermos com a Tua Palavra e assim colocarmos ela em prática, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode se aceitar. Muitas das vezes, irmãos, nós fazemos verdadeiramente muitos planos, muitos projetos para trazer para as nossas vidas benefícios. Benefícios que muitas das vezes nós queremos trazer para a nossa família, para a nossa casa, o bom e do melhor. Porque todos nós sabemos que somos dependentes de Deus, mas muitas das vezes não reconhecemos isso. E Deus, Ele quer que em todo tempo nós reconhecemos esta dependência dEle, para que Ele verdadeiramente venha estabelecer os nossos sonhos e planos. E quando nós, muitas das vezes, queremos colocar algo à frente daquilo que é o propósito de Deus, muitas das vezes pode até dar certo em um determinado tempo. Aquele projeto, aquele plano que nós colocamos em atividade, pode até vir a dar um resultado. Mas nós nunca podemos pensar apenas no presente, em determinação a planos e projetos. Mas sempre pensar o que virá de resultado mais para frente. Porque tudo que nós colocamos diante de Deus, nós podemos ter a certeza que Deus, Ele só estabelecerá mediante a sua vontade. E a sua vontade, ela é boa, agradável e perfeita. E quando nós entendemos que ela é boa, agradável e perfeita, quando nós entendemos que a vontade de Deus, ela tem uma perfeição, e aquilo que já é perfeito, nós, como seres humanos limitados, não temos o poder de aperfeiçoá-la ainda mais. Por isso que os nossos corações, muitas das vezes, ele tem esses períodos de sonhos, de projetos, de planos. Mas assim como o primeiro versículo que nós lemos, de Provérbios 16, que diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. É porque quando nós colocamos e reconhecemos a nossa dependência diante de Deus, assim como o próprio Salomão fala também em Provérbios, lá no capítulo 3, e versículo 6, onde ele diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele estabelecerá, ou seja, Ele endireitará as tuas veredas. Ele não deixará que os nossos pés venham se desviar daquilo que é a sua vontade, daquilo que é o seu projeto. Nós vimos aqui, no segundo texto que nós lemos, que Paulo, ele estava com o desejo de ir para uma outra cidade, a saber, Bitínia. Queria seguir um outro percurso. Ele tinha um desejo em seu coração, ele tinha um projeto, ele tinha um plano. Mas o que aconteceu? O Espírito de Jesus impediu que eles fossem até aquela cidade, mostrando que até o homem de Deus, como Paulo, em seus projetos, ele falhava, ele era limitado, assim como cada um de nós. Mas qual é o ponto-chave aqui que nós vemos? Paulo deu ouvido à voz que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Neste período, Paulo tinha acabado de se separar de Barnabé. Barnabé
de Deus a dar crédito depois que Paulo se converteu, porque até mesmo os apóstolos daquela época tinham medo de Paulo, porque Paulo tinha uma fama de matador de crente. E os apóstolos daquele tempo, tanto Pedro, como Tiago, como João, como os outros apóstolos, tinham receio de que Paulo estaria mentindo, mediante o seu testemunho que ele teve, que ele contava em todo lugar que chegava, que teve um encontro com Jesus ali no caminho de Damasco. Barnabé foi o primeiro a dar as mãos a Paulo e falou: vamos, nós vamos conseguir provar que você está mudado. Porque às vezes, irmãos, é até difícil acreditar em determinadas pessoas que já tiveram problemas com drogas, vão para clínicas, voltam de uma maneira, com um plano, mas nós sabemos que Satanás, ele sempre estará tentando naquilo que a pessoa é vulnerável, é fraca, e nós muitas das vezes ficamos com o pé atrás. E os apóstolos não foram diferentes, mas Barnabé confiou nele. Então foi uma separação que creio que para os dois trouxe algum sentimento de tristeza. Mas Paulo levantou a cabeça, Paulo continuou com aquilo que Deus tinha planejado para que ele viesse a fazer. Então aqui ele inicia a sua caminhada agora com Silas. Paulo e Silas agora estão na sua segunda viagem missionária, porque Paulo já tinha feito a sua primeira viagem missionária juntamente com Barnabé. Paulo está aqui na sua segunda viagem missionária agora com Silas. E quando eles estão em Mísia, quando o Espírito do Senhor Jesus fala com eles, para que eles não fossem a Bitínia, mas que eles fossem a uma outra cidade chamada Troade. Essa cidade Troade era uma cidade que Paulo gostou muito de estar ali. Por quê? Porque na sua terceira viagem missionária, lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele passa por essa cidade novamente. E quando ele chega ali, ele começa a pregar, porque o Evangelho já estava se expandindo e crescendo o número de crentes em todas as regiões que estavam ali ao redor. Quando Paulo chega ali, no capítulo 20, e poucas pessoas conhecem essa passagem, Paulo estava pregando ali, e um certo homem, Eutico, estava ouvindo a pregação de Paulo, no capítulo 20, e ele dormiu durante a pregação. E quando ele dorme, ele cai. E quando ele cai, ele morre. E quando Paulo vai ali, clama para que Deus restaurasse a vida daquela pessoa. E Deus restaura. E uma outra passagem que Paulo ele fala sobre essa cidade de Troade, é ali no capítulo 4 de 2 a Timóteo, no versículo 13, onde ele pede para Timóteo, já no final da sua vida, que trouxesse a sua capa que ele tinha deixado lá, e em especial os livros e pergaminhos que estavam ali. Porque Paulo era um homem, era um crente estudioso da palavra de Deus. E quando ele está aqui nessa cidade, ele é dirigido pelo Espírito de Jesus para que vá até a Macedônia. Quando ele chega ali na Macedônia, ele está estabelecendo um plano de Deus sobre aquela cidade, sobre aquele território. Por quê? Porque quando nós somos sensíveis ao Espírito Santo, irmãos, nós temos a
ele nunca poderá tirar de nós, que é ouvirmos a voz do Espírito falando ao nosso coração. Porque enquanto nós estivermos ligados, buscando a face de Deus, o mundo ele nunca poderá tirar isso da gente. Ele só poderá tirar essa sensibilidade de dar ouvidos ao Espírito Santo quando nós virarmos as costas para Deus. Quando nós deixarmos muitas das vezes de buscá-lo, de adorá-lo, de bendizê-lo em todas as suas obras aqui na face dessa terra. Então Paulo e Silas, eles estavam sensíveis à voz do Espírito Santo. E no versículo 2 de Provérbios 16, que nós lemos no início, fala exatamente isso. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. E foi exatamente naquele exato momento que eles deram ouvido ao Espírito Santo de Deus, que eles estavam seguindo não o seu coração, não o seu desejo, não os seus projetos, mas estavam seguindo aquilo que Deus estava colocando em seu coração. E nós temos que estar sensíveis, irmãos, ao Espírito Santo de Deus. Sensíveis por quê? Porque Ele é quem nos dirige, Ele é quem intercede por nós, Ele é que muitas das vezes convence o nosso coração, a nossa mente de algo que nós fizemos errado. É o Espírito Santo. E quando não existe o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que se a casa está vazia, ela será habitada por outros espíritos. Mas não é o santo, são espíritos imundos, que colocam pensamentos, colocam dúvidas, colocam muitas das vezes um sentimento ruim no coração da pessoa. E aqui nós estamos vendo que Paulo e Silas ouviram esta voz. Assim como Elivelto leu aqui no capítulo 2 de Hebreus, que aqueles que não deram ouvido aos anjos daquela época, aos profetas, todos aqueles que não deram ouvido, estão pagando o preço. Será que Paulo e Silas não tivessem sido sensíveis à voz do Espírito Santo? Eles teriam ganhado almas. Porque às vezes nós não entendemos os planos de Deus. Porque às vezes nós queremos tanto algo e Deus não concede aquilo, e muitas das vezes o nosso coração fica entristecido, fica amargurado. Mas creia que se Deus ele não te deu algo que você está pedindo, é porque você não precisa disso. Deus ele tem algo melhor, é perfeito aquilo que Deus tem para cada um de nós. Talvez nós estejamos pedindo algo que irá nos trazer algum mal lá no futuro. Mas Deus ele tem um projeto, um plano certo para cada um de nós. Quando Paulo ele chega em Troade, ele tem uma visão. Primeiro ele dá ouvido à voz do Espírito Santo. E agora Deus traz uma visão a Paulo. Qual era a visão? Que ele via um homem da Macedônia pedindo ajuda. E nós entenderemos que ajuda era esta. Porque Deus estava dando esta visão a Paulo. E mediante aquela visão, Paulo, ele confia que era uma visão que o próprio Senhor Deus estava trazendo a ele. Essa palavra visão no grego, ela quer dizer alguma coisa contemplada.
E era algo verdadeiramente que iria trazer uma contemplação ao lugar que Paulo estava indo. Quando Paulo ele fala, não, nós vamos dar ouvidos ao que o Espírito Santo está falando aos nossos corações, ele estava dando crédito, estava confiando que se ele seguisse aquilo que estava sendo colocado para que ele fizesse, eles teriam êxito naquele projeto. No versículo 10, diz que logo depois desta visão, procuraram partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Qual era essa contemplação que eles iriam fazer ali? A contemplação do próprio Evangelho do Reino de Jesus Cristo. E quando eles confiam, eles estavam fazendo aquilo que o versículo 3 de Provérbios 16 nos falou. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus projetos serão estabelecidos. No momento que ele confiou, ele estava colocando nas mãos de Deus os seus planos e os seus projetos. E ele estava reconhecendo, Senhor, ainda que eu tenha planos e projetos, os teus são maiores do que os meus. Os sonhos de Deus são maiores do que os nossos, irmãos. Os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores do que os nossos. E nós não podemos negar isso, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é quem sabe aquilo que irá acontecer amanhã, depois de amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a muitos anos, na nossa velhice. É Ele quem sabe, por conta da sua onisciência. Por isso o Salmo 139 diz que, Senhor, o salmista Davi falando, Senhor, antes de eu abrir os meus lábios, o Senhor já sabia o que iria sair deles. Porque o Senhor, Ele tem este poder. Ele reconhece o nosso coração. E essa palavra, confiar no grego, perdão, no hebraico, ela quer dizer entregar, envolver. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 37, versículo 5, ele diz, e esta palavra de confiança é a mesma que aparece no original hebraico. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Quando ele está falando entrega, ele está falando, olha, confia ao Senhor o teu caminho. Nenhum outro caminho nesta terra pode nos levar para o nosso alvo, que é os céus. Somente o caminho de Deus, através da luz que representa a sua palavra, nos direcionará por este caminho. E nós só teremos êxito neste caminho se nós continuarmos perseverando, esperando, buscando, sempre aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo 12 de Atos 16, diz que de Troades eles partiram e passaram por algumas cidades e chegaram a Filipos. Filipos, que era a cidade dos filipenses, era uma cidade onde tinha uma economia boa naquela época, por conta que era uma cidade onde tinha um porto, e o porto, onde tinha porto naquelas cidades, trazia uma economia mais do que outras que não tinham. Então eles chegaram a esta cidade. Quando chegaram ali, a palavra do Senhor diz que eles saem das portas da cidade para um lugar para fazer um momento de oração. Quando chegam ali, algumas mulheres estão ali ouvindo a pregação de Paulo, e o Espírito novamente
de Deus toca no coração de uma daquelas mulheres, a saber, Lídia. E para vocês saberem a importância desta mulher, ela é a primeira crente da Europa. A primeira crente da Europa é Lídia. E quando ela se converte ali, ela dá crédito à pregação do homem de Deus, ela move o seu coração, ela se entrega a Jesus. A palavra de Deus, no versículo 14 que nós lemos, fala que ela servia a Deus. Mas servia a Deus como? De uma forma que Paulo também servia. Porque Paulo era poliglota, Paulo era um homem entendido da lei, Paulo era um homem que podia debater com os doutores da lei daquela época. Mas Paulo não tinha a salvação de Jesus Cristo. Nós podemos dizer que esta mulher era uma mulher religiosa. Mas nós sabemos que a religião não leva ninguém à salvação. Nenhuma religião leva alguém a se salvar. Mas somente ao confessar Jesus Cristo como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. É o que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 10 de Romanos, ele diz a partir do versículo 9: se com tua boca confessares Jesus como o Senhor em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, quando nós cremos em nosso coração, pode ter a certeza, irmãos, que nós já temos a salvação, mas Jesus ele nos pede algo mais. O que? Confessarmos. Porque se você crê em seu coração, você fala, como o mundo diz, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas não confesso como seu único, suficiente e verdadeiro Salvador. Então a palavra de Deus, ela nos direciona dessa forma: se creres no teu coração para a justiça, você terá que confessá-lo para a salvação. E neste momento que Lídia ouve a pregação de Paulo, ela se entrega, ela se doa, ela confiou. O que a palavra quer dizer? Entregar, se envolver. Ela se envolveu no amor de Cristo, no amor que Paulo estava pregando ali. Porque no Novo Testamento, irmãos, depois de Jesus, Paulo é o que mais traz ênfase deste amor, do amor de Deus. Então você imagine como era a pregação de Paulo. Quando Paulo tinha que ser rígido, ele era. Quando tinha que ser sensível, ele era. Mas era uma pregação que trazia, mediante o Espírito Santo, ao coração de determinada pessoa que ainda não tinha aceitado ao Senhor Jesus Cristo, um convencimento. Não por conta daquilo que Paulo poderia fazer, mas por conta do próprio Espírito Santo de Deus, que tem o poder de convencer o homem do seu pecado e da justiça. E o Espírito Santo, diz a palavra, tocou no coração daquela mulher. E logo após que ela entrega a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua palavra diz que ela é batizada juntamente com sua casa. Qual era o plano de Deus? Quando Paulo tinha a ideia de ir para um lugar,
E o Espírito Santo mandou para o outro, de salvar vidas naquele lugar. Então os planos de Deus, eles não são iguais aos nossos. Os projetos de Deus, eles são diferentes aos projetos do homem. Deus não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê. Deus, ele olha lá no futuro. E foi exatamente isso que aconteceu. Lídia abriu seu coração e os seus ouvidos espirituais à palavra que estava sendo pregada. E Deus, ele quer isso da sua igreja, do seu povo. Que todos nós venhamos abrir não apenas os nossos ouvidos físicos, mas os nossos ouvidos espirituais à palavra do Senhor Jesus. Ele quer que nós nos afastemos de toda imundície que este mundo tem a nos oferecer. Porque a salvação, ela requer abnegação, ela requer que cada um de nós venha deixar os nossos desejos carnais, os nossos desejos que muitas das vezes vêm através da nossa carne, de lado, e seguirmos a voz do Espírito de Deus. O apóstolo Pedro, olha o que ele fala na sua primeira carta, no capítulo 2, e versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de mexerico, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para salvação. Deus, ele quer que nós nos afastemos das coisas malignas. Não é como Paulo ele nos ensina ali no capítulo 5 de 1 Coríntios. Não é deixarmos de termos um relacionamento com as pessoas do mundo, não. Porque Paulo próprio ele explica ali, se fizéssemos isso, teríamos que sair do mundo. Mas ele diz, olha, vocês têm que se afastar daqueles que dizem crer em Deus, mas fazem tudo errado. É desses que vocês devem se afastar. Porque o inimigo, irmãos, ele nos conhece muito bem. Ele sabe muito bem qual é a nossa fraqueza, qual é a nossa limitação, aonde ele vai nos tentar para trazer a nossa queda. Ele conhece a sua fraqueza. É por isso que Deus ele manda, olha, afaste das coisas malignas, afaste-se das coisas do mundo e dê crédito ao leite espiritual. Como que ele dá o exemplo aqui, olha, tenha um desejo como um recém-nascido do leite. É até engraçado, eu estava até comentando isso aqui ontem. O bebê acaba de nascer, mas se a mãe coloca próximo do seu peito, ele já sabe que aquele lugar é onde ele vai se alimentar. E é exatamente naquele lugar, que ele terá que se alimentar. E ele nos manda, a palavra nos manda sermos como crianças recém-nascidas e buscarmos o leite espiritual. Qual é o leite espiritual? A palavra de Deus que nos ensina, que nos dirige, e o Espírito Santo que nos conduz por este caminho. Paulo e Silas deram ouvido à voz do Espírito Santo. E Deus, ele nos chama
a darmos este ouvido a esta voz. Depois que tudo isso acontece, irmãos, Paulo e Silas, eles passam por um aperto, porque logo em seguida, Paulo, ele expulsa um espírito maligno de uma cartomante daquela época, de uma mulher que adivinhava. E eles são presos. E na prisão, nesse mesmo capítulo, é onde mostra uma passagem muito conhecida, onde fala que Paulo e Silas oravam e cantavam na prisão. E logo após que eles terminam, que eles conseguem sair da prisão, eles têm outro projeto ali, quando eles estão na prisão, salvar o carcereiro e a sua família. Quando Paulo e Silas saem da prisão, quem está ali para socorrê-los? No versículo 40 deste mesmo capítulo, que é o último versículo, fala que Lídia está ali para socorrê-los e os leva para a sua casa. Então, o Evangelho de Cristo, irmãos, ele nos requer muito esforço. O próprio Senhor Jesus diz que a nossa salvação, ela é tomada à força. Ou seja, todos os dias você tem que lutar contra a sua carne, matar um leão, para que você mantenha essa salvação para a sua vida. Amém? Essa é a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração. Gostaria que você, com o seu coração quebrantado, desse ouvidos a esta palavra, assim como esta mulher, a primeira crente da Europa, ela deu crédito a esta palavra, e ela creu, e ela aceitou o chamado do Espírito Santo na sua vida. Que você ouça o chamado do Espírito Santo, que você ouça o chamado de Jesus Cristo, que você não venha perder mais tempo e se voltar com o coração contrito e quebrantado para Deus. Ele tem este desejo. Você não pertence a este mundo. Você foi criado por Deus. E Deus, ele não quer te perder para o mundo. Então, vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Se coloque de pé. Glórias a Deus. Aleluias. Fique com esta palavra no seu coração. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deseje esse leite espiritual. Deseje a palavra de Deus no seu coração. Deseje. Não perca a oportunidade de buscá-lo, de estar perto dele. Porque muitas vezes que você necessitou, que você achava que nada mais poderia ser feito, foi ali que ele entrou com a provisão, que ele entrou com o seu plano, o seu projeto, e te tirou, muitas das vezes, daquela situação que aos seus olhos físicos você não via mais jeito. Deus, ele tem o poder de mudar, de reverter qualquer situação contrária. Amém? Se você tem o desejo de aceitá-lo, que você venha tomar essa decisão. Amém? Nós oraremos agora. Se você quiser, venha até a frente e nós também oraremos por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos e exaltamos o Teu santo nome. Digno Tu és, Senhor, de toda adoração. Senhor, aqui ouvimos a Tua palavra, Senhor, e vemos que os Teus planos e projetos são mais altos e maiores do que os nossos. Cremos, ó Deus, que a Tua palavra é fiel e ela não voltará vazia, antes ela prosperará e dará o resultado ao qual foi enviada aqui esta noite. Pai amado, vai quebrantando os corações,
Vai tocando, Senhor, em cada vida, em cada coração, tanto dos que estão aqui esta noite, quanto daqueles que estão em suas casas. Pai amado, repreende, ó Pai, todo espírito de comodismo, todo espírito contrário, lança por terra, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, a restauração, a reedificação, declaramos o avivamento do Senhor, Pai, aos corações. Não um avivamento de oba-oba, não um avivamento de barulho, Senhor, mas um avivamento genuíno, que é de nós, que o nosso coração venha se voltar verdadeiramente para Ti, para a Tua palavra, em nome de Jesus. É o que eu declaro que esta noite, Senhor, a bênção para a Tua igreja, para este corpo, aonde o Senhor é o cabeça, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glórias a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Amém. Louvado, Senhor.